dependendo da vida de cada um que está presente, né? A gente possa estar descobrindo nesse instante tão especial com sua graça e sua paz. Eterno, soberano Deus, nós queremos louvar o teu nome, dar graças por esse dia, por esse instante que o Senhor nos congrega nesse lugar. Com certeza que aqui, meu Deus, tem que estar uma igreja. E é em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos buscar a tua face, nós queremos sentir a tua presença nesse instante. Que o Senhor possa grandemente falar ao nosso coração e especialmente o coração da aniversariante desta noite, que com gratidão, Deus, celebra esse momento e os teus maravilhosos filhos em sua vida. Colocamos a vida dos nossos irmãos romanos diante do Senhor, que o Senhor possa ungir nesse instante, possa cobrir, Deus, com tua graça, e que Ele possa, em teu nome, levantar-se, ó Deus, abrir a sua boca com intrepidez e pregar um genuíno evangelho ao coração da tua igreja, para a nossa edificação, para a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, assim eu te oro, te agradeço. Amém. Amém. Boa noite a todos. Queridos, eu quero agradecer com todo o coração. Eu fiquei lisonjeado, com uma surpresa assim que eu não esperava, e como a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso foi uma delas, porque eu nunca pensei que ia acontecer algo desse tipo. O irmão Marcos falou para mim, disse: olha, a irmã tem que você prega no aniversário dela, e aí ele fez uma pergunta que nos coloca contra a parede. Perguntou se eu podia. Irmãos, olha, quem sou eu para contrariar o desejo de uma irmã em que nós estamos servindo no mesmo exército e para o mesmo Deus, né? E imediatamente eu disse que sim, porque vai contribuir para aquilo que nós vamos falar nessa noite. Então, muito obrigado, minha irmã, pelo convite, por confiar, né, na parte humana desse pequeno servo do Senhor. E também agradecer ao irmão Maxwell pelo fato dele ser o dirigente da igreja, e a irmã só me conheceu porque eu estive lá pregando, né? Que Deus continue nos abençoando, e confesso que teve momentos ali que as lágrimas chegaram quando os filhos estavam declarando, né, o amor pela mãe, porque eu costumo dizer o seguinte: são 7 filhos, né? E para os outros filhos que estão aqui, eu hoje moro muito distante da minha mãe, que eu sou de Pernambuco, e não há nada melhor. Eu sinto uma falta tremenda de acordar de manhã e dizer assim: mãe, a bênção, e ela dizer assim: Deus te abençoe. Irmãos, isso tem um valor. Isso tem um valor que o melhor emprego, o melhor grau acadêmico que você possa alcançar não vai cobrir nem suprir Deus te abençoe da sua mãe. Não tem. E mediante a isso, eu queria pedir que você abrisse a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, nessa noite, para a gente refletir sobre o tema: a glória de Deus, o fim último de todas as coisas, baseado no livro de Romanos, capítulo 11, versículos de 33 ao 36.
Não se preocupe que eu não vou tomar muito tempo. Diz assim a palavra de Deus. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Amém. Queridos, não vou orar porque já foi orado. Irmãos, Deus, o Supremo Deus, o majestoso Deus, indiscutivelmente por todos que estão aqui presentes, creem que Ele é o Criador do universo, é o Criador de todas as coisas, o Criador das coisas que são grandes. Mas esse mesmo Deus também é o Criador das moléculas, das pequenas partículas, daquilo até que nós chamamos de grão de areia, que não tem significado algum para muitos. Mas esse mesmo Deus que criou o universo, a imensidão, o mar, o oceano, as estrelas, é o mesmo Deus também que criou um pequeno grão de areia. E é esse mesmo Deus que nós atribuímos a Ele a glória, o louvor, a majestade, e que nos rendemos a Ele, e que nessa noite nós só existimos e o glorificamos, e só estamos vivos por causa da sua glória. Amém. Por causa da sua majestade, por causa do seu domínio, por causa do seu poder, por causa da sua autoridade, por causa dos seus desígnios. É preciso entendermos que diante da glória de Deus, que diante da majestade de Deus, todas as coisas são sustentadas, superadas, são supridas por causa da glória desse Deus. Queridos irmãos, a nossa irmã, ela está fazendo hoje seus 70 anos, com 7 filhos, não foi citado o número de netos, mas irmãos queridos, ela só está de pé, ela só está viva, ela só está aqui nessa noite por causa da glória e da majestade de Deus. Só por causa disso. É imprescindível nós não esquecermos de que esse Deus é completo, é perfeito, Ele é autoridade, Ele é o Deus trino, é o Deus que subsiste sobre todas as coisas. E a despeito de tudo que acontece, inclusive dentro da mensagem foi citado algumas coisas aqui, a despeito da raça humana ter caído, desventurado, ter mergulhado no pecado, ter ficado desfigurado da glória de Deus, porque a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado sujou isso. E isso é tão visível, tão perfeito e tão real, que algumas das filhas da irmã tiveram a coragem, o privilégio, tiveram a oportunidade de, diante de Deus, dos homens e do Espírito Santo, pedir perdão à irmã. Isso só foi possível por causa de uma coisa chamada Espírito Santo, que existe dentro desses seres, que uma vez caídos, foram levantados pela glória, pela mão e pela destra desse Deus que está aqui nessa noite. O homem caiu em seus delitos, em seus pecados, ficou destituído da glória de Deus, não tinha o mínimo possível
terrível desígnio de se levantar por si só. Mas a palavra de Deus fala que no livro de Isaías, no seu capítulo de número 46 e nos versículos de número 9 e 10, a Bíblia diz que Deus conhece o fim das coisas antes do início. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o fim antes mesmo do princípio existir, porque Ele é o autor da criação, Ele é um ser incriado, Ele é o Deus supremo, poderoso, majestoso e fiel, e que conhece e que controla todas as coisas. É por isso que o texto que nós lemos diz em 3 ou 4 detalhes interessantes, que foi por meio dele que todas as coisas aconteceram, contribuíram para nós estarmos aqui, não para aplaudir o homem, não para glorificar o homem, não por causa de qualquer coisa que viesse a trazer uma vanglória para a irmã, mas ela só está fazendo isso pelo ato de agradecimento dela, profundo. Ela está fazendo aquilo que foi citado pelo presbítero aqui, aquilo que está lá no Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Esses benefícios, estar aí, dentro desses benefícios estar a vida, estar a casa, estar o sustento, estar a enfermidade, estar o estar no leito e o se levantar do leito, porque ela caiu no leito porque Deus permitiu, mas esse mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que levanta, é o mesmo Deus que ergue, é o mesmo Deus que a coloca de pé, para que ela venha dizer que darei eu por todos os benefícios que Ele me tem feito. Eu vou tomar o cálice da salvação e vou invocar e agradecer ao nome do Senhor. Então esse Deus, irmãos, Ele é um Deus profundo, tremendo e poderoso, porque Ele é a origem e o dono de todas as coisas. Ele é a origem e o dono de todas as coisas. Eu achei algumas coisas interessantes nas palavras das filhas das irmãs, da nora da irmã, e eu queria pedir permissão para acrescentar dentro da mensagem. Quando a irmã disse uma coisa: eu quero agradecer a senhora por fazer parte da sua vida, porque ela é nora. É interessante o seguinte: primeiro, os filhos agradeceram, porque os filhos, eles nasceram e eles não têm culpa de ter nascido, e nasceram por causa da soberania de Deus na vida da irmã. Já a questão da nora não foi só a soberania, mas foi a soberania acrescida da predestinação. Esse Deus que escolhe todas as coisas, antes da fundação do mundo, Ele já tinha escolhido, segundo o DNA dele, os dias de vida da irmã, quantos filhos ela ia ter, aonde ela ia morar. Deus já sabe o dia que ela vai partir, quantos netos vai ter, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é todo em todas as coisas. E eu separei uma coisa aqui quando eu estava preparando a mensagem. Um grande escritor chamado Francis, da Universidade de Cambridge, no ano de 1954, desenvolveu um cálculo conformal e uma descoberta que trouxe a ele o Prêmio Nobel da Paz. Eu fiquei glorificando a Deus por a descoberta deste homem. E eu estava vendo, quando se tratava de aniversário de alguém já partindo aí para... Eu não sabia a idade, mas sabia que era mais de 50. E eu comecei a meditar nisso e ver a questão de que Deus é a origem de todas as coisas. E a Bíblia nos fala, irmãos, que dentro dessa origem está a capacidade, a intelectualidade, o domínio e o desígnio que Deus dá ao homem. E esse escritor,
esse cientista, ele descobriu uma fita chamada fita do DNA, que é o centro que direciona as nossas células vivas. E essas células, elas estão divididas em 46 segmentos e tem um comprimento de 1,70 m. Ou seja, dentro desse 1,70 m estão gravados todo o DNA da nossa irmã. Dentro desse 1,70 m está o quanto aquela filha ali disse que orou, insistiu para que ela um dia viesse dar ouvidos, não esse ouvido, mas esse ouvido aqui, para ela ouvir a voz do Evangelho, e hoje ela dizer com seus lábios e confessar diante de Deus e dos homens que ela é uma cristã, que ela é uma mulher de Deus, que ela é filha de Deus e que ela tem o seu nome escrito no livro da vida. Estava tudo já gravado antes que a sua filha soubesse, antes que os seus filhos soubessem, antes que a congregação presbiteriana soubesse, antes que o mundo soubesse, mas no DNA do céu, da glória de Deus, da majestade de Deus, já estava tudo gravado, porque Deus é o autor e a origem de todas as coisas. É Ele que é tudo. E dentro desse 1,70 m de DNA, vezes 60, existem, somando as células, que são 60 trilhões de células que nós temos, então 60 trilhões de células, vezes 1,7 metro de fita DNA, nós poderíamos calcular aqui, que a nossa vida humana poderia ter mais ou menos 102 trilhões de quilômetros a percorrer. Queridos, eu queria dizer para você nessa noite, que quem sustenta você vivo, quem segura você nesse globo terrestre tão pecaminoso, sujo, ceboso, que fede não as nossas narinas, mas fede ao nosso coração. Quem sustenta você não é a sua intelectualidade, não é o seu salário, não é a sua conta no banco, não é porque você ora muito, não é porque você ora pouco, não é porque você é dizimista, não é porque você lê a Bíblia uma vez por ano, mas quem sustenta você é o autor da fé, é o Criador de todas as coisas, é o Deus que conhece o seu andar, o seu levantar, que sabe todos os seus pensamentos. O Salmo 139 diz que antes que saia qualquer palavra da sua boca, Ele já sabe tudo o que você vai dizer. Então é esse Deus que pregamos, vivo, que foi crucificado, que foi morto, mas que ressurgiu dos mortos. É Ele que nos sustenta, tudo para a sua glória. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz que comamos, ou que bebamos, ou que façamos qualquer outra coisa, nós devemos ter em mente que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então este aniversário, essa comemoração, esses 70 anos, ele está sendo realizado hoje por causa da glória de Deus, para a glória de Deus, porque nada foi feito e nem se fará e nem existirá sem que Deus permita, sem que Deus deixe as coisas acontecerem. Segundo lugar, Deus é o sustentador de todas as coisas, não apenas de todas as coisas, mas também das coisas que passam por meio dele, das coisas que são crivo dele. Deus não é apenas criador do universo, mas Ele domina a sua criação, e Ele também é o sustentador. Deus não é apenas o transcendente, Ele é também o imanente. Ele não apenas está por fora da criação, Ele é maior do que a criação. Por isso, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. É Deus quem nos dá a respiração e tudo mais. Ele é o nosso Criador, o nosso provedor. Ele é o Deus que por Ele nós fazemos todas as coisas. Um dia eu escutei uma mensagem de um homem chamado Átila Brandão, pastor da maior igreja batista no estado da Bahia. Pastor Átila Brandão disse, irmãos, que se nós honrássemos a Deus
da forma que a Bíblia nos manda honrar, Deus nunca nos deixaria cair em tentação. Você lembra da oração do Pai Nosso? Deus nunca nos deixaria cair em tentação, porque a Bíblia diz que Ele está mais perto de nós do que o ar que nós respiramos. Porque na antiga dispensação, Deus vinha com o seu Espírito, entrava em nós e depois Ele saía. Entre a transição do Antigo para o Novo Testamento, no começo da Nova Aliança, Deus passou a existir com o auxílio do Filho, com Jesus Cristo. Mas como Deus, que é um trino em um só, Ele disse, só isso não basta. E quando Cristo morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus, Ele disse uma palavra assim, olha, eu não vos deixarei órfão, mas eu deixarei com vocês o Consolador, o Espírito Santo, que vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu queria trazer um pouquinho de teologia escatológica aqui para nós nessa noite, dizendo o seguinte, irmãos, e quando a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo vai estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, Deus, por ser soberano e por ter nos predestinado e nos elegido antes da fundação do mundo, Ele não leva em conta o seu pecado, a sua arrogância, a sua ignorância, aquilo que você deixou de fazer. Ele não leva em conta porque Ele é Deus. A Bíblia diz que ainda que nós for infiel, o que é que a Bíblia diz? Ele permanece fiel. Então nós só estamos de pé por causa da glória dele, por causa da majestade dele, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, o doce cantor de Israel. A Bíblia diz que Ele é o que era, o que é e o que há de vir. A Bíblia diz que Ele é o princípio e o último, o primeiro e o derradeiro. Ele nunca, irmão, nunca vai nos abandonar, porque Ele é Deus por excelência. Nós entendemos isso, crermos nisso, obedecermos a isso, para vivermos para a glória dele. Você quer ver uma coisa? Eu vou partir para o terceiro e último ponto. Mas o texto diz, olha a profundidade da riqueza. Em primeiro lugar é o seguinte, em primeiro lugar, ninguém sabe medir nem contar a riqueza de Deus. Em segundo lugar, muito menos a profundidade do conhecimento dele. Antes que o Espírito Santo tivesse colocado na mente da irmã esse culto de ações de graça, ele já estava registrado na mente e no conselho de Deus. E ele continua dizendo assim, ó: quão insondáveis são os seus juízos. Quão insondáveis. Acho que foi essa última filha aqui que falou. E ela disse que não foram poucas as vezes que ela desagradou a sua mãe. Vamos voltar para a Bíblia, queridos. Diz a palavra de Deus no Salmo 103, versículo 10, que ai de nós, se Deus nos tratasse da forma como nós o tratamos. Então, se a querida irmã desagradou tanto a sua mãe, mas por incrível que pareça, e por encaixar a mensagem, ela hoje, nesse exato momento, é a mais próxima que está perto da sua mãe. E com certeza, sua mãe, por mais humana que seja, já a perdoou antes mesmo dela pedir perdão. Agora, eu queria dizer para você, diante da glória desse Deus, imagine o nosso Deus, como é que Ele nos trata, irmãos. Antes mesmo de nós nos dirigirmos a Ele para pedir esse perdão, por causa da sua glória, por causa do seu poder, por causa que os seus pensamentos são insondáveis, porque a sua riqueza não tem fim, porque ninguém pediu conselho a Ele, porque Ele mesmo é o nosso conselheiro. Ele tem nos perdoado, tem nos colocado de pé e tem nos feito feitura dele para o louvor da sua glória.
Queridos irmãos, diante desse texto aqui, quão insondáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E aqui eu queria trazer outra reflexão para nós. Não importa, queridos irmãos, a forma como você veio ao mundo. Se uma gravidez indesejável, se fruto de um estupro, qualquer coisa que possa lhe passar na sua mente, mas você nasceu para a glória de Deus. A primeira pergunta do nosso breve catecismo diz qual é o fim principal do homem, e ali ele não está perguntando por como nasceu, nem por quem nasceu, nem da forma que nasceu, se quando nasceu eram namorados ou não, estavam casados ou não, mas o fim principal do homem é honrar, glorificar e exaltar a pessoa do Senhor nosso Deus. Não tem outro fim, não tem outro meio. Por isso que o tema da nossa mensagem é que a glória de Deus é o fim de todas as coisas. Você existe para a glória de Deus, o seu casamento foi feito para a glória de Deus, os seus filhos nasceram para a glória de Deus, esse culto nessa noite é para a glória de Deus, essa mensagem que eu estou pregando hoje é para a glória de Deus. Tudo que façamos, irmãos, que comamos ou que bebamos ou que façamos qualquer outra coisa, temos que fazer tudo glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que quem faz as coisas para o Senhor relaxadamente, o Senhor abomina. Você tem que fazer para a glória de Deus, para exaltar a Deus, para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Eu tenho alguns costumes em casa, como por exemplo, até 3 anos atrás, antes dessa Ciele nascer, era um monte de marmanjo lá em casa, né? Era eu, Rei e Sam, e só uma princesa, que é a Daniele, minha esposa. E aí eu criei um ato para a glória de Deus. Teve uma vez que eu observei que estava sentado na mesa, eu sem camisa, Rei sem camisa, Sam sem camisa, Daniele de roupa. Que coisa mais estranha, irmão. A partir de hoje, eu disse naquele dia, todos nós homens vamos sentar na mesa de camisa, irmãos. Para quê? Para a glória de Deus. Se está fazendo calor para a gente, por que não está fazendo para ela também? A gente não é índio, nem cigano. E irmãos, vocês lembram de um costume antigo que tem na nossa sociedade, que diz assim, o costume de casa... Sabe por que os filhos da irmã estão todos aqui lisonjeados, cheios de emoções, louvando a Deus, porque um dia foram ensinados a praticar coisas boas. Porque se assim não fora, alguns por algum desentendimento entre irmãos, porque são 7, um dizia eu não vou por causa do namorado da outra, por causa do marido da outra, por causa da nora da outra, mas por causa do ensinamento que eu tenho certeza que ela fez, que ela deu. Todos estão aqui para quê? Para a glória de Deus. Em terceiro e último lugar, irmãos, Deus é a razão máxima para a qual todas as coisas existem. Ele é o todo. Paulo conclui dizendo, irmãos, que todas as coisas são para Ele. Olha o que diz no versículo de número 36. Começa dizendo, porque dele. Porque dele, irmãos, é porque é o seguinte, porque a origem, a criação, o desejo, não foi seu. Um dia essa irmã casou, e ela tinha planos. Talvez ela queria primeiro um menino e o seu esposo queria primeiro uma menina, ou vice-versa. Mas não estava nem no pensamento dela nem do seu esposo, estava nos planos e no DNA de Deus. Por isso é que o texto diz, porque dele, por meio dele. Talvez ela tenha pensado assim, eu só quero 4 filhos. Deus disse, não, é 7. Aleluia. Porque é por meio dele, irmão Sibeli. É para a glória dele. Nós lá em casa, Daniele disse, eu só vou querer 2 filhos.
E aí nós construímos uma casa, arquitetamos uma casa e fizemos 2 quartos, um para cada um. Mas como é tudo por meio dele e para a glória dele, depois de 10 anos, ela tomando um comprimido, Deus disse: eu vou colocar no seu ventre uma menina, porque os planos são meus, os homens traçam seus planos. Provérbios capítulo 16, traçam o seu planejamento, arquitetam as coisas, mas a palavra final vem da glória de Deus, do céu, do centro, do trono da majestade do Senhor. Nós não fazemos nada, irmão, apenas administramos. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Irmãos, nós somos o fim último da nossa própria existência. Se isso aqui fosse outro tipo de culto tal, eu poderia falar aqui de grandes homens que, embora já morreram, mas nós os citamos. Mas não é assim eu vou falar. O que dizer das Sagradas Escrituras? O que dizer da Palavra de Deus? Que grandes homens que a escreveram, e uma coisa linda que nós, ao desfolharmos a Bíblia, nós encontramos, é o que aconteceu aqui hoje. É como se diz a história aqui no ditado popular do nosso mega Nordeste, né? Foram colocadas aqui lavadas roupas sujas, no bom sentido. A Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra a glória de Deus, a majestade de Deus, mas os erros dos homens. Ela mostra que, por que é que a Bíblia mostra os erros dos homens? Porque a Bíblia, ela está falando de homens que foram carnais, pecaminosos e que são infalíveis. Então a Bíblia mostra os erros dos homens para mostrar que todo homem é criatura de Deus e que depende de Deus e que tem que se voltar para Deus. Então eu queria concluir nessa noite e dizer que o seu casamento é para a glória de Deus, a sua vida é para a glória de Deus, os seus filhos são para Deus, que comais ou que bebais, que façais qualquer outra coisa, você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Você não pode pensar diferente, nem desviar-se para outro rumo, porque Deus, Ele lhe honra para você o honrar, glorificando ao nome dEle. E quando eu falo glorificando ao nome dEle, irmãos, não é como os pentecostais fazem. E os pentecostais fazem aquilo que a Bíblia diz. Esses homens, na verdade, me honram de quê? De lábios, mas o coração está fora. Nós devemos honrar a Deus, irmãos, com o nosso testemunho. Nós devemos honrar a Deus, irmãos, é que mesmo que os nossos filhos errem. E a irmã Sibeli disse aqui, não foi? Qual é a mãe que não defende o seu filho? Nós fazemos isso, eu converso sempre com o Daniel em casa. Olha, diz, lá fora a gente mata e morre pelos nossos filhos. Agora quando chegar em casa a gente se acerta com ele. Não é assim, não, irmãos? Eu estava vendo algumas coisas que a gente observa por onde a gente anda pregando. Por exemplo, eu admiro muito a família do pastor Tony da igreja de Betel, porque eles caminham junto para a glória de Deus. O esposo, a esposa e os filhos e as noras. Isso é maravilhoso. Eu tenho um amigo meu, pastor da segunda igreja congregacional lá de João Pessoa, caminha para a igreja, ele, a mulher e os filhos. Eu conheço muitos pastores assim. Eu estava vendo Maxwell ali com a esposa e o filho dele estava onde? Aqui fazendo o quê? Tocando. Uma vez eu pus um castigo no meu filho. Foram 3. O primeiro foi o seguinte: desobedeceu a Daniela, e Daniela, como qualquer mãe, né? Aí chega em casa e usa um termo muito errôneo, mas que está perdoado. Aí ela diz o seguinte, né? Olha, o teu filho não é mais o nosso. O teu filho fez tal coisa e tal coisa. Certo, beleza, vem cá. Era na época que não era PlayStation 3, não. Era um PlayStation não sei o que lá, que eu não me lembro do nome lá. Era um PlayStation não sei o que. E ela disse, olha, eu vou guardar seu PlayStation e você vai fazer o seguinte: você só vai voltar a pegá-lo quando você citar para mim a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Irmãos, e para minha surpresa eu pensei que ele ia fazer o seguinte:
eu vou deixar esse negócio para lá, porque eu não quero nada com a Bíblia. E aí eu trabalhava na psicultura. Quando eu, acho que em 2 dias depois, quando eu cheguei, quando eu ia saindo do almoço, ele me puxou assim na camisa e disse: papai, está pronto para escutar? Aí começou, meu amigo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e dizia 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e tal. O que eu vou fazer? Entregar. Mas por nossa surpresa, uns 15 dias depois, ele volta a desobedecer. Diz: agora o negócio é maior. Hino nacional sem nenhum erro. Eu liguei naquele num programa que tinha de Ana Hickman, e ela estava dando um prêmio. Eu não sei se alguém aqui lembra disso. E aí ia um repórter para a rua, e o repórter ia com o microfone e dizia: você sabe cantar o hino nacional e tal? Tem R$1.000 para quem cantar. Meu amigo, isso dentro de São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ninguém dizia. Eu dizia: seu castigo, dizer o hino nacional, e eu lendo atrás para não errar. Com 3 dias ele, hino nacional. As coisas passaram, e agora já grande, né, eu tomando conta da igreja de Capim, chegou aos meus ouvidos que ele chegou na escola e botou os pés em cima da cadeira, e a diretora reclamou e disse: não tem nada não. Eu disse: primeiro castigo vai ser disciplinar. Tinha que disciplinar ele por ele ser meu filho, para dar exemplo à igreja. E o segundo é: você vai ficar no quarto sem internet, sem televisão, sem celular, apenas com violão. Irmãos, com 3 dias, esse menino chegou perto de mim. Ele sabe das músicas que eu gosto. Olha sabe das músicas que eu gosto. Então, durante a madrugada, ele pegou o violão, começou a ler partitura e ensaiar justamente o quê? As músicas que o pai gostava. E com uns 3 dias depois, seu pai, o senhor conhece essa música? O camarada de castigo, o camarada aprendeu. E eu estava vendo, me vendo na hora que cadê o menino? Está ali, tocando aqui. Inclusive agora de hoje a 15 ele vai começar a estudar lá numa faculdade de música que abriu lá em João Pessoa. Ele vai, como o nome é Nova Semente, ele vai começar a estudar. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que mesmo, irmãos, mesmo nós sendo desonestos, errados, incapacitados de tantas coisas, existe um Deus nos céus que está nos protegendo. Eu acho interessante quando Paulo faz na minha mente, na minha cabeça, a melhor oração de Paulo, quando ele diz assim, lá em Efésios capítulo 3, versículo 14, quando ele diz assim: olha, por esta causa me ponho de joelhos. Daniel trocou umas palavras ali com o Maxwell, e eu observei as palavras que eles estavam trocando, e eles disseram assim: é interessante que chega um momento, baseado no depoimento das filhas, chega um momento que nós pais vamos controlando a vida de nossos filhos, mas chega uma certa altura que são os filhos que tendem a controlar a vida dos pais. Pai, não tome muito açúcar não, pai, não corra muito, deixa que eu dirijo para você. Pai, o sal está demais. Peraí, antes de tu comer, eu vou primeiro saborear para saber se tem mais sal ou menos sal. Por isso Paulo diz: olha, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, a quem eu tomo o nome de toda a família. Precisamos, irmãos, para o Shekinah de Deus, a glória de Deus descer em nossa casa, descer em nossas vidas, na vida de nossa família, carregar a nossa família de joelhos, colocá-la diante de Deus. Alguém hoje aqui passou por aqui e citou Jó. A Bíblia diz logo no primeiro capítulo de Jó, que Jó todas as noites, a palavra todas foi citada aqui já mais de 20 vezes, e a Bíblia diz que Jó todas as noites dobrava os seus joelhos, com um detalhe, pela madrugada,
e apresentava a vida de seus filhos, porque pensava ele, se porventura, irmãos, agora eu faço feito de irmã Sibélia, a coisa é muito grande. Jó pensava, se porventura os meus filhos tiverem pecado, eu já vou aqui apresentar a Deus e pedir perdão a Deus pelos pecados dos meus filhos. Então devemos nos colocar diante do Pai de joelhos, apresentando toda a nossa família, porque isso que está acontecendo aqui hoje é aquilo que está lá no Salmo de número 116, versículo de número 18, que diz assim: foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. O versículo 24 do Salmo 118 diz assim: foi o Senhor que fez esse dia, por isso regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, e agradecer ao Senhor, orando a Ele nessa noite. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua escolha soberana sobre a vida de cada um dos pés que estão aqui debaixo desse teto, mas em particular, Deus, pela vida da tua filha, que chega aos 70 anos declarando para o mundo que é uma serva tua, Senhor. Que tu possas, Deus, lá no teu trono, onde tu estás assentado, e que tem à tua direita o teu Filho, que intercede por nós, e que aqui na terra está o Espírito Santo, que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que tu possas sustentar a tua filha com a tua destra, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, para que, Senhor, se cumpra os desejos do seu coração, ainda naquilo que ela tem para fazer aqui neste solo. Muito obrigado por esta igreja, muito obrigado por este povo, Senhor. Que tua graça soberana possa estar na vida de cada um de nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.